Olá, meus amados. Hoje, dia 16 de março de 2022, quarta-feira da segunda semana da Quaresma, Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e, durante a caminhada, disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida como resgate em favor de muitos. Esse texto, ele é muito interessante porque demonstra, eu gosto sempre de falar isso, às vezes nós temos uma visão muito romântica dos apóstolos, como se eles não fossem humanos, como se eles não tivessem desejos que muitas vezes nós temos, vontade que nós às vezes temos, fraquezas que nós também temos. Então o Senhor os chamou apesar disso tudo. O Senhor conhecia a fraqueza de cada um deles com toda certeza, mas o Senhor também conhecia as qualidades. Então, o Senhor aqui vai dar uma lição muito grande aos apóstolos, que é muito parecido com o que o Senhor falava ontem. Ontem, o Senhor nos lembrava da hipocrisia religiosa, e ele termina dizendo: o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E aqui ele vai falar mais ou menos a mesma coisa no final de tudo. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Ele fala isso lá no final. Então está bem ligado com o texto do Evangelho de ontem. Então vamos aqui. Mateus então está acompanhando a subida de Jesus para Jerusalém para sofrer a sua paixão e morte, ser sepultado e ressuscitar, tá? Então diz aqui que o Senhor, subindo para Jerusalém, tomou os 12 apóstolos à parte e começou a falar o seguinte para eles: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Então, quem vai condenar Jesus à morte são os sumos sacerdotes e os mestres da lei. Mas quem de fato mata o Senhor são os romanos, portanto, os pagãos. E é o que ele fala aqui. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos, que são os romanos, para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. Aí se aproxima aqui uma figura bem interessante, que é a mãe dos filhos de Zebedeu, que são Tiago Maior e João. Você vai encontrar que esses dois são irmãos. Por que é chamado Tiago Maior? Que é o Tiago que vai morrer lá nos Atos dos Apóstolos. São Lucas nos traz a morte de Tiago,
por Herodes Antipas. E por que ele é chamado de Tiago Maior? Porque ele era o mais velho. Depois o São Tiago, que vai escrever a carta que nós temos na Bíblia, é o Tiago Menor, que era o mais jovem. Então é só para diferenciar quem era o mais velho e quem era o mais jovem. Então Tiago Maior e João, portanto a mãe deles, se aproxima de Jesus e faz um pedido um tanto quanto inusitado. Ela vai pedir o seguinte: Senhor, diz ela, manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Você sabe que sentar à direita e à esquerda são lugares de privilégio. Ou seja, típico de toda mãe, né? A mãe deve ter olhado e falado: dos 12 apóstolos que o senhor tem, os meus filhos são os melhores. Então, o que o senhor faz? Quando estiver lá no céu, o senhor deixa um sentar à direita ou à esquerda, porque os outros não tem muita importância, não. Ficou de mãe, né? Mãe é aquela que está vendo o desfile de 7 de setembro, a hora que todo mundo levanta a perna, o filho dela abaixa. A hora que todo mundo abaixa, o filho dela levanta a perna. Ela fala: meu Deus, olha, os meninos estão tudo marchando errado, só o Joãozinho está marchando certo. É mãe é mãe, né? Aqui é a mãe dele também. Ah, os 2 são os melhores, então coloca um à tua direita e outro à tua esquerda. E é interessante que Jesus diz, fala: não sabeis o que estáis pedindo. E aí o Senhor completa: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Que cálice é esse, gente? O cálice amargo da paixão. Ou você acha que a paixão, a flagelação que Jesus sofreu, quem viu o filme do Mel Gibson, muita gente se assustou, a crucificação, não doeu nada? Claro que doeu, ele era Deus plenamente, mas era homem pleno também. E como homem ele sentiu todas as dores que qualquer ser humano sentiria. Então é um cálice amargo de se beber. Então o Senhor pergunta isso: por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? E aí a empolgação. Gente, a gente quando vai na empolgação não sabe nem o que fala. Os 2 falam: podemos, claro, para sentar um à direita e outro à esquerda, claro que nós podemos. Vamos nessa. Nem sabia do que se tratava. E aí Jesus fala: de fato, vós bebereis do meu cálice. Como nós sabemos que eles sofreram o martírio. Embora João morreu de idade avançada, mas ele chegou a sofrer o martírio, mas não morreu mártir. Tá certo? Mas Tiago morreu como mártir. Mas todos os apóstolos sofreram martírio. E como eu disse, só João que foi preservado, provavelmente para cuidar da mãe do Senhor. Mas os outros todos morreram mártir. E João, depois de ter sofrido o martírio, de não ter morrido no martírio, vai morrer de idade avançada. E aí o Senhor fala: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Olha a obediência do Senhor. Olha a obediência dele. Ele fala o quê? Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles aos quais ele os preparou. Pode ser até que fosse para os 2? Poderia. Mas o Senhor fala: não, quem sabe disso é o Pai. E com muita probabilidade o Senhor sabia. Ele falou: mas o Pai é que vai decidir, o Pai é que vai revelar, o Pai é que vai falar, porque é uma decisão dele, da qual eu conheço e acato. Gente, está trovejando aqui, vocês devem estar escutando, né? Vai cair um pé d'água daqui a pouco. E aí o texto continua. Quando os outros 10, olha que interessante, quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Normal. Ah, porque os bonitos querem um sentar à direita e à esquerda? É melhor do que a gente? Não, eu também quero. Gente, não existe nada mais diabólico. Lembramos que diabolos é uma palavra que quer dizer adversário, mas quer dizer também divisor, né? Aquele que divide. Não há nada mais diabólico, mais divisor dentro da igreja do que a disputa por lugares, para mostrar quem manda. Gente, quem está na igreja para tentar mandar não entendeu absolutamente nada. Nós estamos na igreja para servir. E se for para disputar, vamos disputar quem serve mais. Aí sim nós podemos falar de disputa. Agora, disputa de quem manda, você vai ver que o Senhor fala aqui no final que é fantástico. Aí Jesus, ouvindo a conversa dos 12, dos 10 brigando com os 2, o Senhor vira, chama-os novamente e diz: vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Então, vamos dizer, o poder
humano é de oprimir, o poder humano é de fazer com que as outras pessoas sofram, é de mandar. Esse é o pensamento humano, que não condiz com o pensamento de Deus. Não é mandar. O cristão não é chamado a vir mandar. Olha o que o Senhor diz. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, agora é o texto que liga com o texto do Evangelho de ontem. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servo. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servidor. Pois o Filho do Homem, portanto o próprio Cristo, não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Essa é a lógica de Deus. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Então, o que eu digo? Quanto mais a gente serve, maior a gente se torna no reino de Deus. Porque no mundo, quem é que é grande? É quem manda. No reino de Deus, quem é grande? É quem serve. A lógica de Deus é muito diferente. Aliás, é totalmente diferente da lógica do mundo. Senhor, diante desta palavra e vivendo esse período forte de conversão que é a quaresma, nós pedimos, Senhor, tira de nós todo o desejo de disputa do primeiro lugar. Que nós façamos como Santa Teresinha do Menino Jesus, que dizia: eu busco o último lugar, porque o último lugar ninguém quer. Ninguém vai disputar comigo o último lugar. Eu me coloco a servir, mas quando o Senhor vier, ele começará pelos últimos. Essa é a lógica de Deus. Os últimos são aqueles que servem, aqueles que estão sempre prontos a não buscar o primeiro lugar, a não disputar com ninguém, a não pisar em ninguém, a não maltratar ninguém. Aprendamos com teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus nos ensina a fazer como o Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida. Vida esta que nos deu, Senhor, vida eterna. A tua vida, o teu sangue derramado na cruz, Senhor. Por obediência ao Pai, que por amor quis nos resgatar pelo teu sangue, pela tua morte, pela tua ressurreição. Que nós aprendamos contigo. Mãe querida, Rainha da Paz, mais uma vez suplicamos pela paz mundial, de forma especial pela região da Ucrânia e pelo fim desta pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.